Nós precisamos lembrar de vários exemplos bíblicos, exemplos não bíblicos, mas que passaram por este plano terrestre e que sofreram a dor, sofreram a angústia, sofreram a saudade. Eu hoje separei para vocês um dos exemplos mais eficazes que existe na Bíblia sobre o sofrimento. E não é só sobre o sofrimento, mas é como ele foi provado na fé. Ele foi provado naquilo que mais dói ao ser humano. Ele foi provado naquilo que mais dói no espírito. E quando perguntado o que ele ia fazer, ele simplesmente disse que ia adorar a Deus. Jó, o nosso irmão, que foi tanto falado na Bíblia, foi provado em todas as suas riquezas. E não só nas riquezas materiais, mas nas riquezas espirituais, que eram os filhos, que eram os amores. Jó foi provado. E aí, quando você pega o livro de Jó, lá em Jó 1, no versículo 13, começa dizendo: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, no momento que perdeu os seus bens, perdeu também os seus filhos. Todos os filhos de Jó morreram, todos os seus bens foram tomados. E Jó, no momento de desespero, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e adorou a Deus naquele momento de solidão, naquele momento de dor extrema. E disse: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como é difícil, meu irmão, como é difícil, minha irmã, no momento de aflição, nós sabermos adorar a Deus. Como eu posso adorar um Deus que levou o meu filho? Como eu posso adorar um Deus que levou a minha mãe, que levou o meu pai, que levou o meu esposo, que levou a minha esposa? Como eu posso adorar em meio a tanta dor e a tanto sofrimento? Nós nos esquecemos que esse Deus é o Criador de todos nós. Todos nós pertencemos a Ele. Nossa vida é dele. A vida daqueles que amamos também pertence a Ele. E por mais que Ele tenha nos dado o livre-arbítrio, nós caminhamos sempre pelejando, nós caminhamos sempre desejando o seu amor, sempre desejando a sua misericórdia. Quando algo sai que a gente não concorda, quando algo sai que a gente não quer, nós nos revoltamos e nós voltamos a nossa face contra Deus. E esquecemos que tudo pertence ao Pai. Eu pertenço a Ele, vocês pertencem a Ele, os nossos filhos, nossos entes amados pertencem a eles. E no momento de muita dor, de muita aflição, de muito sofrimento, você pode estar se perguntando o que fazer. O que eu faço quando a dor me invade, quando o sono não vem, quando a fome não bate? O que eu faço quando a minha alma treme de dor? O que eu faço quando a minha boca não conseguir mais falar? Eu louvarei a Deus. Eu louvarei a Deus em verdade. Eu louvarei a Deus em amor.
Eu louvarei a Deus com todo o meu ser. Eu louvarei a Deus até com o meu silêncio. Mas eu louvarei a Deus pedindo a Ele a sua misericórdia, pedindo que Ele volte a sua face ao meu favor, que possa ver todo o meu sofrimento e me guiar nessa luz. E aí, depois que Jó perdeu todos os filhos e todos os bens materiais, segue ainda a aflição de Jó, porque ele ainda não tinha sido provado com a doença, ele ainda não tinha sido provado na sua própria carne. E aí segue a Bíblia dizendo, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para consumir em sua casa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem te dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó foi incitado pela própria esposa a amaldiçoar esse Deus e a morrer. E ainda assim ele não fez. Nas nossas provações mais profundas, nas nossas dores mais algozes, nós somos incitados por uma sociedade cética, incitados pela violência do ser humano, pela pequenez do ser humano. Nós somos incitados pela injustiça que acontece nesse plano a amaldiçoar a Deus e muitas vezes a morrer. Nós somos incitados a revoltar contra Deus, a mostrar a nossa revolta, a mostrar a nossa dor como forma de julgar os atos de Deus, mas nós não julgamos os nossos próprios atos. E nesse momento em que somos incitados, nós deixamos de lembrar que Deus é a nossa criação, que Deus é o nosso Pai, que Deus é aquele que cura o seu coração, que cura a sua matéria. Jó foi tentado em tudo. Jó foi tentado com a falta dos filhos, Jó foi tentado na sua carne, Jó foi tentado nos seus bens materiais. E nós também. Ei, você mesmo que está aí, que está passando pela dor do luto, que está passando por aquela saudade que te amarga, aquela saudade que faz com que você sequer consiga sair da cama. Eu sei que você hoje não conseguiu comer, eu sei que muitas vezes você para em algum lugar e não sabe nem onde está, porque seu coração está confuso, sua mente está confuso, tudo que invade é dor, tudo que chega a você é dor. Pare por um instante e emane a Deus o que você tem hoje no seu coração. Se é dor, se é sofrimento, mande a Deus, Ele sabe acolher a sua dor. Os nossos irmãos encarnados, nossos irmãos aqui desse plano, muitas vezes não sabem acolher as dores, mas Deus sabe. Deus acolhe a sua dor. Deus te diz, eu estou aqui, por ti eu sempre estarei. Traga-me a tua petição, mesmo que ela seja dor. Traga-me o seu sofrimento, mesmo que ele seja revolta. E eu aqui estarei contigo e não te abandonarei.